Hoje aqui no canal nós vamos finalizar aqui a Santa Cecília em crochê, né, amigurumi. Eu vou explicar todo o passo a passo aqui, ó, das partezinhas que restavam fazer, né, do passo a passo dela, ó, até o instrumento musical que ela utiliza aqui nas mãozinhas. Então eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Só lembrando que esse foi um pedido da nossa inscrita do canal, a Maria Aparecida Santa Fé Borges. Maria Aparecida, mais uma vez eu quero te agradecer por solicitar a Santa Cecília. Eu adorei fazer e eu espero que vocês também gostem aqui de completar a imagem dela. Então, vamos lá? Então, gente, mostrando ela aqui mais de perto para vocês, hoje eu vou explicar todos os detalhezinhos, desde o manto até a coroa, essa auréola que vem aqui atrás, o instrumento que vem nas mãos dela, tá, pessoal? Eu vou explicar todo o passo a passo para vocês, tá bom? Então, vamos agora às medidas. Ela ficou, no total, com o comprimento de 13 centímetros, tá? A largurinha, eu vou contar aqui aproximadamente, ó, 7 centímetros de largura. Se eu for contar aqui, por exemplo, a largurinha dos ombros, 5 centímetros e meio. A altura, eu vou contar aqui, ó, a parte de baixo, 5 centímetros, tá? Então, essas são as medidas dela aqui, tá, gente? Eu vou mostrar das costas também, só para mostrar certinho aqui a medida, ó. Aqui que eu falei que tem cerca de 6 centímetros e meio, quase 7. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores azul claro. Esse é um azul bebê, bem clarinho mesmo, tá? Vamos utilizar também o mostarda ou o dourado, dependendo da marca que vocês estão utilizando, tem um nome diferente, né? Esse aqui, o meu, é o mostarda. Vamos utilizar também o marrom escuro, deixa eu pegar ele aqui, tá? Vamos precisar aqui da nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros. Vamos utilizar também, gente, a nossa agulha de costura e os nossos alfinetes, certo? Vamos precisar aqui, deixa eu mostrar para vocês, de uma miçanguinha vermelha, tá? Essa miçanguinha aqui, ela deve ser número 4 ou número 3, por aí. Essa miçanga, só para mostrar aqui no detalhe, é pra gente colocar aqui na roupinha dela, tá vendo? Aqui, ó, na parte do meio, entre uma ponta do manto e outra, tá bom? Vamos utilizar também a nossa tesoura. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom, pessoal? Então, gente, vamos começar aqui hoje pelo manto dela, tá? Só explicando antes para vocês, se vocês não fizeram aqui a primeira parte do passo a passo do corpinho base da Santa Cecília, dá uma olhada lá na nossa descrição, que eu vou deixar o link para vocês, né, direitinho, e também vou deixar o card aqui em cima para vocês acompanharem o passo a passo dessa primeira parte, tá bom? Então, faz essa parte primeiro e depois volta aqui, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pro manto aqui com fio azul claro, bem clarinho, né? Então, ó, a gente faz um nozinho inicial de correntinha. Nós vamos começar com 26 correntinhas aqui, tá bom? Só lembrando vocês também que se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, desde a correntinha, ponto baixo e tudo mais, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês como fazer desde a correntinha até ponto caranguejo, tá, gente? Então, aprende lá primeiro e depois volta aqui, tá bom? Então, eu vou colocar as 26 correntinhas aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, olha só como ficou, né? As minhas 26 correntinhas. Agora, o que que eu vou fazer? Dessas 26, duas são para virar a carreira, tá? Então, ó, eu vou pegar a partir da terceira correntinha e vou fazer um meio ponto alto em cada um dos pontos de base até o final da carreira, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com carreiras de ida e volta, certo? Então, nós vamos fazer aqui no total 24 meios pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a primeira carreira e volto com vocês para mostrar que nós vamos virar a carreirinha, tá bom? Ó, gente, a carreirinha vai ficar assim, tá vendo? Então, como eu falei para vocês, eu vou mostrar como que eu vou fazer, né?
Então, ó, 2 correntinhas para virar a carreira, eu viro o meu trabalho e agora eu vou fazer então mais 6 carreiras exatamente iguais de um meio ponto alto em cada um dos pontos de base. Então, a gente vai continuar com os 24 pontos do total, certo? E fazendo aqui um meio ponto alto em cada ponto, 2 correntinhas para virar entre uma carreira e outra, certo? Então, eu vou fazer mais essas 6 carreiras para ficar no total com 7 aqui, tá bom, gente? E volto então com vocês para mostrar. Olha, gente, fiz aqui, ficou desse jeitinho, certo? Então, ao terminar, eu vou fazer o seguinte, eu puxo o fio, tá? Vou cortar com uma sobra grande pra gente fazer a costura depois. Dou um nozinho duplo, pra quem não sabe, dá um nó duplo, a gente passa 2 vezes o fio dentro da argolinha aqui do nosso trabalho e puxa bem, certo? Pra arrematar. E agora, ainda com o manto, a gente vem com um fio aqui dourado ou mostarda, tá? O meu é o mostarda, no caso. E nós vamos entrar, então, a partir desse último pontinho que a gente fez, nós vamos entrar com a agulha, colocar o nosso fio. Deixa eu puxar aqui. Ó, coloco o fio, dou 2 nozinhos simples e nós vamos fazer o acabamento aqui do manto, tá? Então, ó, tô dando o segundo nozinho, fiz aqui. Então, agora a gente vai fazer o acabamento. Então, eu vou tirar esse fio, deixa ele reservado aqui pro lado, porque a gente não vai utilizar ele agora, ele é só para costura. Venho com a minha agulha de crochê, faço a correntinha inicial e eu vou simplesmente dar a volta completa aqui no manto, fazendo, ó, um pontinho baixo em cada espacinho aqui, por exemplo, na lateral, ó. Então, eu faço 2 por ponto de base, ó, pela lateral do ponto de base, faço 2 pontos baixos e vou dar a volta completa, tá, gente? Eu vou trabalhar aqui a voltinha toda do manto para ele ficar com acabamento bonitinho, tá? Então, ó, tô fazendo aqui, vou virar aqui o meu trabalho, deixa eu só virar aqui certinho o fio inicial, né? Ó, vou começar aqui a mexer nas correntinhas iniciais do manto, pegando justamente na correntinha e fazendo um ponto baixo em cada ponto, tá vendo? Então, eu vou seguir assim por toda a volta e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Olha, gente, como ficou, tá vendo? Ficou aqui toda a voltinha com o detalhezinho do fio, né, dourado ou mostarda aí, dependendo do fio que vocês tiverem. E agora, então, para finalizar, eu só venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo, tá? Puxo, corto, não precisa deixar uma sobra grande, porque esse aqui a gente fez só para dar acabamento, tá? Dou um nozinho duplo também aqui, ó, dei um nozinho duplo e temos então aqui o manto feito. Agora eu vou explicar para vocês como a gente vai colocar aqui esse manto nela, tá? Então, ó, a gente vai aplicar primeiro colocando a parte de trás abaixo do cabelo, certo? Certifique-se que tá abaixo do cabelo. Eu vou começar colocando o lado esquerdo dela, tá? Então, a gente vai colocar aqui, eu vou pegar um alfinete, vou prender essa primeira pontinha aqui, ó, bem no centro aqui, ó, da primeira carreira do corpinho, certo? Vou dar a volta aqui por trás, por ela, e vou fazer o seguinte, ó, do lado direito dela, eu não vou prender a pontinha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma outra parte, deixando alguns pontos, uns 5 pontos aqui sobrando, certo? E vou colocar aqui o meu outro alfinete no centro, tá? Vai ficar desse jeito que vocês estão vendo. Por que que eu não coloquei a outra pontinha? Porque essa parte aqui, ela vem aqui embaixo, ó. Eu vou trazer a parte a parte traseira, né? A parte de trás do manto, aqui eu vou puxar pra frente, tá? Então, essa pontinha que ia aqui na parte superior dela, ela vem aqui por baixo e eu vou trazer pra frente, tá, gente? Vai ficar um pouquinho apertadinho, não tem problema. Então, como eu disse, pessoal, vai ficar apertadinho, não tem problema, tá?
Mas, ó, a gente vai colocar aqui o nosso alfinete bem aqui no meio. Vamos ajeitar a mãozinha aqui certinho. Ajeita essa parte de cima. Aqui a parte de baixo, ó. Eu vou ajeitar também. Deixa eu só pegar aqui o fio e trazer para frente para eu não perder onde eu tenho o fio para costura, né? Ó, a parte de baixo eu também vou fechar aqui certinho para eu não perder a posição, tá? Vou ajeitar. E aqui temos então a primeira parte, né, dos acessórios, vamos dizer assim, que compõem a imagem dela, certo? Então fizemos aqui um manto. Bom, pessoal, agora para fazer a coroa dela, eu tô aqui com fio mostarda ainda, tá? Fiz aqui 20 correntinhas para iniciar e vou fechar bem aqui na primeira com um ponto baixíssimo, ó. Então, eu venho aqui na primeira correntinha que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Reparem que ele fica aqui como um círculo, né? Ele fica um círculo. Então, agora a gente vai começar a primeira carreira, tá, pessoal? Então, eu faço uma correntinha para subir e a primeira carreirinha eu vou só fazer aqui um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto até o final da carreira e volto então com vocês para a gente continuar. No total aqui, continua com os 20 pontos, tá bom? Fiz aqui. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer o seguinte, gente, ó. Primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo, na correntinha inicial aqui dessa primeira carreira, certo? Faço uma nova correntinha e agora sim nós vamos para a próxima. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar assim. Eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas aqui, ó, para fazer um picô, certo? E fecho esse picô aqui, ó, dentro do ponto baixo que eu acabei de fazer, ó. Venho aqui no ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente inicia com um ponto baixo e um picô de 3 correntinhas. E no ponto seguinte, a gente só faz um ponto baixo. Vem pro próximo ponto, faz um ponto baixo, novamente, 3 correntinhas aqui, fecho no ponto baixo aqui, ó, eu entro nas argolinhas do ponto baixo, fecho com um ponto baixíssimo e temos, então, picô. Próximo ponto, somente um ponto baixo. E eu vou repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? Assim, a coroa vai ficar cheia de pontinhas, assim, desse jeitinho, do jeitinho que é na imagem dela, né? Então, pessoal, façam aí, ó, um ponto baixo com picô de 3 correntinhas e um ponto baixo no ponto seguinte por toda a volta. No total, a gente continua com os 20 pontos do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, olha só como ficou, tá vendo? Agora, então, para terminar, a gente vem aqui no primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo, puxa o fio para costura, venho com a tesoura, eu corto, dou um nozinho duplo aqui, ó, passando o fio 2 vezes, puxo bem para fechar certinho aqui e temos, então, a coroa. Como nós vamos posicionar essa coroa aqui nela, ó? Eu venho com o meu alfinete, certo? E eu vou prender aqui, ó, da primeira, segunda, terceira, aqui perto da quarta carreirinha. Eu vou prender por dentro, aqui com o alfinete, desse jeitinho. Ó, eu venho aqui na altura da quarta carreira, na parte de trás. Venho com outro alfinete e prendo também aqui, ó, todo mundo junto. E faço isso nas laterais também, para ele ficar certinho aqui na hora da costura, tá bom? Então, fizemos aqui a coroa dela. Agora, ainda com o mesmo fio, eu fiz 24 correntinhas, tá? 24 dessa vez. Pra gente fazer como se fosse a auréola que vai atrás, tá? Atrás da coroa. Então, eu fiz as 24 correntinhas. Vou fechar igualzinho eu fiz na coroa, ó. Eu fecho aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Sempre fecha aqui, ó, certinha a correntinha para ela não ficar torcida, tá? Porque senão isso atrapalha na hora de fazer a peça. E vamos lá. Então, ó, faço uma correntinha para iniciar e nós vamos fazer o seguinte: já nessa primeira carreira,
nós vamos fazer, ó, um ponto baixo com picô de 3 correntinhas, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês anteriormente, ó. Fiz o picô, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho no seguinte, um ponto baixo com picô de 3 correntinhas, ó. Venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo, certo? No próprio ponto baixo que a gente fez. Venho no próximo ponto e faço somente um ponto baixo. E assim eu vou fazer a voltinha toda. Então, no total, eu tenho que continuar com os 24 pontos, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui a volta toda e volto com vocês. Ó, gente, fiquei aqui com 12 pontinhos, tá vendo? Ficou desse jeitinho aqui. Agora, então, eu só fecho aqui na correntinha inicial com um ponto baixíssimo, puxo bem o fio, deixo sobra para costura também. Dou um nozinho duplo, deixa eu dar um nozinho aqui, puxa, certo? E temos então essa parte que a gente vai posicionar aqui atrás, ó. A gente vai colocar bem atrás da coroa, tá? Umas 4 carreirinhas para baixo aqui da coroa, tá vendo? Então, posiciono bem atrás da coroa aqui, 1, 2, 3, na 4ª carreira abaixo. E coloco, então, o alfinete aqui para segurar tanto na parte de baixo quanto pelas laterais, tá? Ó, eu vou colocando aqui, certo? Feito isso, então, ó, temos tanto a coroa quanto a parte de trás aqui, que é como se fosse a auréola dela, certo? Agora, com o fio marrom escuro, a gente vai trabalhar aqui fazendo como se fosse sabe, o instrumento, como se fosse uma harpa, só que é um instrumento um pouquinho diferente. Então, não sei exatamente o nome, tá, gente? Se possível, se vocês souberem, pode deixar nos comentários aqui qual que é o instrumento que ela segura. Então, a gente vai fazer essa parte agora, tá? Então, com o fio marrom escuro, eu comecei aqui com 4 correntinhas e vou voltar da seguinte forma, ó. Para a primeira carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui. Então, ó, 1, 2, 3 pontinhos baixos, certo? Faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer aqui, ó, um aumento aqui no início, no primeiro ponto. Faço um ponto baixo no próximo e no último pontinho aqui eu faço também um aumento, tá? Ó. Então, aqui a gente vai ficar com 5 pontinhos no total, certo? Faço uma correntinha, viro meu trabalho e agora eu vou fazer mais 2 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base, ó. Então, eu vou fazer, né? Vou continuar com 5 pontinhos, carreira de ida e volto com vocês para continuar. Para terminar, então, ó, a gente vai para a última carreira. Então, vamos lá, ó. Uma correntinha, a gente vira o trabalho. Vou fazer aqui assim, ó. O primeiro ponto eu faço um ponto baixo, faço um picô de 3 correntinhas, ó. 3 correntinhas, fecho aqui nas argolinhas do ponto baixo com um ponto baixíssimo. Opa, escapou aqui. Ó, ponto baixíssimo, então a gente vai ter essa voltinha, certo? Vou fazer aqui agora, ó, 3 pontinhos baixos nos próximos pontinhos de base, normalmente, certo? E o último ponto eu faço a mesma coisa, ó, um ponto baixo e picô de 3 correntinhas aqui para fechar. Eu puxo bem aqui com um ponto baixíssimo, ó, e venho aqui com fio e puxo assim. Tá vendo como ele ficou mais ou menos no formato da imagem dela? Então, eu vou cortar o meu fio, certo? Corta com sobra pra gente costurar, tá? Dou um nozinho duplo, puxo bem aqui, ó. Puxei, vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo, tá bom? Agora, a gente vem com o fio dourado aqui, eu vou cortar um pedaço do fio pra gente fazer os detalhezinhos aqui das cordas do instrumento, tá? Então, como eu disse, com o fio douradinho aqui na minha agulha, no meu caso é o fio mostarda mesmo, né? Com o nozinho na ponta, tá?
que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou entrar aqui, ó, na segunda carreira, ó, da primeira para a segunda carreira, tá vendo? De baixo para cima e vou puxar. Aqui a gente pode deixar o nozinho, por quê, gente? Porque é uma parte que a gente vai costurar na mãozinha dela. Então não tem problema de aparecer, tá bom? E aí, então, eu venho aqui, ó, na penúltima carreirinha, tá? E eu vou passar aqui, então, a minha agulha até aqui a parte de baixo, desse jeitinho. Tenta, gente, não aparecer na parte de trás. Então, o que que eu faço, ó? Eu pego superficialmente aqui nos pontinhos até chegar aqui embaixo. Na verdade, quando eu chegar aqui embaixo, pessoal, ó, eu já puxo, tá vendo? Aqui, para pegar superficialmente os pontinhos para não aparecer atrás, tá? Para tentar pelo menos não aparecer, olha só. Por enquanto só tá aparecendo o nozinho. E aqui essa parte não tem problema, porque a gente vai costurar na mãozinha dela, tá? Então, ó, fiz a primeira. Venho aqui um pouquinho à frente, passo por dentro aqui, ó, do ponto. Venho um pouquinho à frente para não atrapalhar aqui o fio, né? Porque a gente tem que alinhar as cordinhas, ó. Eu venho aqui na penúltima carreirinha que a gente fez, passo do mesmo jeitinho, ó, passando por dentro dos pontinhos para não aparecer. E volto pro mesmo local. E puxo. Assim, aqui eu vou colocar umas 5 cordinhas, tá? Então, ó, a gente puxa certinho para ficar aqui. Eu vou fazer mais ou menos umas 5 cordinhas. Se não der 5 aqui no bordado, porque é muito pequenininho o trabalho, não tem problema, tá, gente? É só uma representação, mas conseguindo fica melhor, tá? Então, eu vou fazer aqui os 5 bordadinhos aqui em ponto retinho, do mesmo jeitinho que eu tô explicando aqui para vocês, ó. Passo o fio um pouquinho à frente e começo a fazer mais uma cordinha aqui, tá? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui para representar, tá vendo? Os 5 bordadinhos. Terminei aqui, eu joguei o fio para trás, tá? Então, eu vou andar um pouquinho aqui para ir de encontro com o nozinho inicial, ó. Eu vou andar só um pouquinho aqui para chegar bem onde eu comecei, tá? Puxo, não puxa muito para não repuxar o bordadinho que a gente fez. Venho aqui, então, no nozinho inicial e vou fazer um nozinho aqui de arremate, ó. Pego superficialmente no ponto de trás aqui e faço uns 2 pontinhos para arrematar. Ó, feito aqui, eu só passo mais uma vez o fiozinho aqui por dentro, bem pouquinho mesmo do ponto, tá? Tanto que eu acho que vocês nem estão conseguindo ver tanto assim, né? E corto. Ó, fica desse jeitinho, vai ficar com um nozinho aqui, mas essa parte não vai aparecer no resultado final, tá? Ó, ficou aqui o bordadinho das cordinhas, desse jeitinho, certo? E então, nós vamos colocar aqui na mãozinha dela, ó. Então, a gente coloca em uma mãozinha e a outra em conjunto aqui, ó. Vai todo mundo ficar juntinho aqui, certo? Vou pegar um alfinete, venho, ó, prendendo por trás, eu acho que é melhor aqui da mãozinha. Pego aqui, ó, tanto o instrumento, né, como se fosse a harpa. Pego aqui e também a outra mãozinha dela aqui por baixo, tá vendo? Então, a gente prende na mão esquerda dela e vem com a direita aqui por baixo, apoiando essa harpa, tá bom? Então, fizemos aqui. Vamos começar a costura a partir aqui da coroa dela, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, com o fio aqui de sobra dourado, né, ou mostarda, eu vou levar o meu fio aqui pra baixo. Ó, vou passar ele aqui pra baixo, desse jeitinho que vocês podem ver aqui, né? Então, eu levei o fio pra baixo aqui. E agora, então, eu vou fazer uma costura aqui por dentro da minha peça, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou contar aqui, pegando na 4ª carreira do cabelo, tá? Então, ó, deixa sobrando 3 carreirinhas aqui do cabelo, certo? Pega lá na 4ª carreira
e nós vamos costurar desse jeitinho, ó, pegando um pontinho do cabelo e o pontinho aqui da coroa e vamos dar a volta completa aqui, tá, gente? Então, ó, 1, 2, 3, eu puxo um pouquinho a coroa aqui e pego, então, e costuro na 4ª carreira, tá? Então, eu vou fazer toda a costurinha aqui e volto, então, com vocês, tá bom? É por toda a voltinha exatamente desse jeito. Ó, gente, costurei toda a voltinha aqui. Então, agora a gente só vai arrematar, tá? Então, olha só, eu vou arrematar aqui pegando tanto o pontinho do cabelo quanto da coroa juntos e dou 2 nozinhos aqui pra gente finalizar, tá? Então, ó, nozinho simples, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, nó simples, sem segredo. Feito isso, eu escondo o fio de sobra, passando aqui por dentro de tudo e puxo. Ao puxar, eu venho aqui com a minha tesoura e corto, tá? Cortei aqui, gente, agora eu ajeito aqui a coroa, porque ela já tá toda costuradinha, prontinha aqui, e ela vai ficar desse jeitinho, tá bom? Vamos então agora para costurar a auréola aqui dela, né? Então, reposicionada a auréola que eu tinha deixado aqui para baixo para eu poder costurar a coroa, nós vamos prender aqui a parte de baixo a partir da 4ª para 6ª carreira aqui do cabelo, abaixo de onde a gente colocou a coroa, tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras, eu coloquei da 5ª para 6ª carreira aqui, abaixo de onde a gente colocou a coroa, tá, gente? Não é na 4ª carreira do cabelo em si, tá? Então, ó, nós vamos costurar aqui. Eu vou entrar aqui certinho para mostrar para vocês, ó. Eu entro aqui por dentro, vou tirar o alfinete e vou costurar aqui como se fosse ponto alinhavo até chegar mais ou menos aqui na lateral. Ó, eu vou passando aqui a minha agulha até chegar mais ou menos na lateral. Aqui eu já tô costurando no cabelo, tá, gente? Eu não tô pegando superficialmente, não. Feito isso, cheguei um pouquinho na lateral, eu levo meu fio aqui pro outro lado já, tá vendo? Com a minha agulha. Já levo aqui para esse lado, puxo, deixa eu puxar aqui certinho, tá? E agora eu vou costurar do mesmo jeito até voltar de encontro ao centro. Essa parte de cima eu não vou costurar, eu vou deixar ela livre aqui, tá bom? Então, ó, agora eu vou costurar desse ladinho aqui até eu retornar pro centro da auréola. Então, eu vou fazer isso e volto com vocês para arrematar. Feito aqui, pessoal, já terminei aqui a costura. Então, agora a gente arremata do mesmo jeitinho, ó. Pega um pedacinho do fio aqui do cabelo e um pedacinho da auréola e vou fazer aqui os meus nozinhos de arremate. Então, eu vou fazer meus 2 nós aqui passando fio. Eu tô pegando por trás assim porque meu fio tá curtinho, tá? E escondo o fio passando por dentro aqui da minha peça normalmente. Feito isso, eu corto, certo? E temos aqui, então, a costura dessa parte da auréola aqui, ó, bem presinha com a parte de cima livre, como vocês podem ver, tá? Fizemos aqui, então. Vamos agora, então, para a costura aqui, né, do manto. Então, vamos lá, pessoal, vamos costurar o manto aqui. Então, eu vou pegar, ó, a partir da primeira carreira do corpinho, né, da primeira carreirinha amarelo, eu venho aqui no centro do corpinho dela e prendo aqui a pontinha do lado esquerdo dela do manto, tá? E assim eu vou costurar essa primeira carreirinha aqui justamente na primeira carreira do corpinho por toda a volta. Então eu vou tirar aqui, ó, o meu alfinete e vou fazer essa costura aqui. Não peguem na parte dourada para não misturar a cor, tá? Então, ó, eu vou costurando aqui a partir dos pontos em azul mesmo, como se fosse ponto alinhavo, ó. Reparem como eu tô pegando, ó. Então, eu tô pegando da primeira para a segunda carreira, tanto do corpinho dela aqui, quanto do manto, tá? E eu vou fazer a volta aqui até chegar desse lado para voltar com vocês, tá bom? Olha, gente, cheguei aqui do outro ladinho, né, nessa parte aqui.
já vou tirar o alfinete para facilitar mostrar para vocês. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar de ponta cabeça, que eu acredito que vai ser mais fácil de visualizar. Eu vou chegar bem próximo, tá? Bem próximo aqui do centro, não totalmente, mas eu vou chegar o mais próximo possível do centro. Puxo até a mãozinha aqui junto, só para segurar por enquanto, e vou prender aqui, ó, também com a costura. Lembrando que essa parte aqui, ó, como vocês podem perceber, eu não coloquei a pontinha do manto aqui, tá? Eu coloquei um pouco antes para eu poder fazer aqui esse desenho aqui do braço, tá? O desenho do manto aqui no braço, certo? Então, por isso eu coloquei um pouco antes, tá? Então, ó, eu vou chegar aqui no centro com a minha costura, puxo o fio, né, certinho, e venho com a minha miçanguinha vermelha, tá? Ó, então eu pego a miçanguinha vermelha, vou passar aqui. Feito isso, o que que eu vou fazer, gente? Eu só vou unir aqui rapidinho os dois ladinhos, só para eles ficarem bem certinhos aqui, junto com essa miçanguinha, tá? Então, eu vou passar até aqui por dentro de novo, só para unir todo mundo, puxo bem, deixa bem puxadinho aqui para ficar bem certinho, bem preso, certo? Feito isso, então, eu vou entrar aqui por dentro e voltar aqui para a região do manto. Ó, voltei para cá, para esse lado. Agora eu vou costurar essa parte de baixo. Então, como que eu vou fazer, gente? Eu vou descer aqui, vou puxar o bracinho direito dela aqui, para ficar um pouco mais livre, tá? Então, vou dar uma puxadinha, vou descer aqui pelo braço, ó, a costura. Feito isso, eu vou trazer aqui a parte de baixo para cima, ó. A parte do manto aqui, a parte de baixo, eu vou trazer para cima. Deixa eu ver se eu consigo, né, dar uma puxadinha legal aqui. E aí, então, eu vou costurar, ó, aqui tá a pontinha do manto, tá? Então, aqui eu vou costurar a parte de baixo. Ó, eu venho aqui com a minha costura simples, pegando a parte de baixo, tá, gente? Se possível, aqui, ó, a gente puxa bem essa região para poder costurar certinho aqui a parte de trás, ó, para não ficar embolado todo o manto. Então, eu até coloquei um alfinete. E agora eu vou prender, então, toda essa parte de baixo aqui, para eu voltar com vocês e a gente arrematar o manto, tá bom? Voltei aqui. Então, gente, olha só, já cheguei aqui desse lado, né? Esse ladinho, a pontinha, eu vou deixar mais ou menos na mesma direção da dobrinha que tá aqui do outro lado, tá, gente? Vou deixar um pouquinho mais pra cima, né? E vou, então, arrematar aqui pra terminar, ó. Eu vou pegar aqui o pontinho, tanto do manto quanto do corpinho. Eu sinto aqui, ó, pegando com a agulha, né? Eu venho, dou os dois nozinhos aqui. O bom de ser o mesmo fio é que a gente consegue dar um nó aqui por fora mesmo e não tem problema, porque assim não aparece, ó, tá vendo? Não vai aparecer. Escondo o fio de sobra e corto. Cortei aqui, então temos a costura feita aqui já de todo o manto dela, tá? Então ele vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, tá bom? Vamos agora aqui, então, a costura, né, aqui do instrumento, né, como se fosse a harpa, eu não sei dizer, gente, o nome mesmo. Vamos lá, vamos costurar essa parte. Eu vou levar esse fio aqui pra baixo, ó, o fio de sobra marrom, eu vou trazer ele aqui pra baixo pra fazer a costura no local correto, tá? Então, dou uma puxadinha aqui, ó, certo? Sem deixar repuxado, puxo de volta, inclusive pra deixar certinho. Venho com esse fio inicial aqui do meu trabalho, eu jogo aqui pra dentro. E aqui na mão esquerda, eu vou dar uma costuradinha, ó, pela parte de baixo da mão, né? E do próprio instrumento aqui, eu vou dar uma costuradinha simples pra prender, tá? Então, ó, eu pego tanto o pontinho da mão, quanto aqui da parte do instrumento. Feito isso, ó, eu vou dar uma costura desse jeito, assim, atravessando toda a parte horizontal dele,
só para pegar a lateral aqui e deixar ele firme, preso. Feito isso, eu venho com a mão direita dela e vou posicionar aqui abaixo de onde está o instrumento, que é como se eu tivesse, como se ela estivesse segurando com as duas mãos, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, nessa posição, tá vendo? Ó, ela tá com a palma da mão voltada para cima. Eu venho aqui de encontro com o local onde está o instrumento e vou prender ainda com o mesmo fio aqui um pontinho da mãozinha e o pontinho do próprio instrumento, ó. E assim eu vou dar alguns pontinhos de costura aqui para fixar, tá? Ó, fiz aqui, tá vendo? Então vai ficar delicadamente, vai ficar a mãozinha aqui em volta perto, né, do instrumento, tá bom? Então, feito isso, eu só vou arrematar aqui do ladinho, ó, segurando o pontinho da mão com o pontinho do instrumento. Ó, vou dar dois nozinhos, como sempre. Escondo o fio de sobra por dentro da própria mãozinha aqui. Eu corto, certo? Vou cortar esse fio inicial também, porque ele já tá preso aqui por dentro. Então, a gente corta o fio inicial que ficou aqui pra fora, porque ele sobrou mesmo, nesse caso. Escondo bem o fio. E temos, então, a imagem da Santa Cecília aqui prontinha para vocês. Olha só como ela ficou, tá? Então, aqui ela tá completinha, como vocês podem perceber. Então, finalizamos a imagem dela. Eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam, né, pelos amigurumis e santinhos no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link com o nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal também, dá uma olhada na parte Seja Membro, que vocês encontram valores e benefícios e se tornam aqui membros exclusivos do canal, assim como meu noivo é, inclusive. Um beijo, meu amor, e muito obrigada por apoiar o canal dessa maneira. E eu espero que vocês, né, os que se interessem aí se tornar membros do canal também gostem. Muito obrigada de coração a todos vocês que estão sempre aqui no canal. Um grande beijo. Obrigada a todos que são os novos inscritos também. Sejam muito bem-vindos e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.